Quando se fala na independência do Brasil, vem logo à mente o grandioso quadro de Pedro Américo, tão comum nos livros de história e conhecido por todos os brasileiros. Você sabe que quadro é esse? Eu chutaria que é quando os portugueses chegaram ao Brasil. Não me recordo, infelizmente não me recordo. Não sei. Você sabe quem é esse personagem que está segurando a espada? Ah, isso aí é o... É Dom João I, né? Segundo. Você sabe o que esse quadro representa? Não tenho a mínima ideia. Esse quadro representa a realidade? Ai, meu Deus. Considerado a certidão de nascimento do Brasil, o quadro Independência ou Morte, do pintor paraibano Pedro Américo, é a representação mais consagrada e difundida do momento da independência. Quando ele pintou a obra, ele estava em Florença, estava lá 3 anos para fazer essa pintura, e é muito interessante que ele faz uma fotografia dessa obra e manda para o Brasil. Então, os brasileiros tomaram contato primeiro com a obra em branco e preto, no Jornal Diário do Comércio, importante, e foi essa imagem em branco e preto que foi divulgando o seu trabalho, até que ela viesse ao Brasil, até que fosse inaugurada dentro do Museu do Ipiranga. O Salão Nobre do Museu Paulista, em São Paulo, foi feito sob medida para receber a obra mais conhecida de Pedro Américo, que levou cerca de 2 anos para concluir a pintura, em 1888. No ensino de arte, nas academias e dentro de uma visão acadêmica, o ensino começa primeiro com cópia de estampa, depois é a cópia da escultura e, por último, a cópia do modelo vivo, né? O desenho de observação de modelo vivo. Mas o que é mais importante é a pintura histórica, é onde o artista e o professor de pintura histórica eram o mais importante dentro da academia. E Pedro Américo era um desses professores da academia aqui no Brasil, com cursos feitos no exterior. Dom Pedro era um mecenas nesse sentido e oferecia também bolsas de estudos, e depois ele então fez a viagem, né, para Florença e aprendeu lá. Na composição, a figura de Dom Pedro aparece quase centralizada, sendo ovacionada pela sua comitiva e pela guarda de honra, que desembaiam suas espadas e fazem esse sinal de juramento ao Dom Pedro. Temos o caipira que vai conduzindo o carro de boi e que olha para a figura de Dom Pedro, indicando que a engenharia da pintura é toda feita para centralizar os nossos olhos nele. A tela é uma representação idealizada do momento em que Dom Pedro declarou a independência do Brasil. Sua elaboração não tinha como prioridade o caráter imediato da representação. A preocupação de Pedro Américo não foi com a reconstituição da cena, tampouco mostrar o que realmente aconteceu. O maior interesse foi ressaltar a importância daquele gesto para a criação do Brasil, como se as nações pudessem ser construídas por um passe de mágica ou um simples desembainhar de espada. E ele diz assim: a realidade inspira e não escraviza o pintor. Então há uma liberdade do artista, e a gente fala dessa liberdade poética de todo artista, de um pouco retrabalhar a história. Então, o que vemos ali não é uma cena da realidade, né? Dom Pedro não estava naquele cavalo maravilhoso, nem os guardas com aquelas roupas todas, nem ele mesmo. Ele vinha de uma viagem, né? E uma viagem que não era uma viagem tranquila a ser feita. Na pintura, a gente vê coisas muito interessantes. A assinatura está em cima de uma pedra, fazendo parte daquela estrutura toda. Há toda uma cena e quase ela monta um coração ali, né? Com aqueles soldados, o modo como está organizado. Aquela casinha não existia na época ali, era uma casa de passagem,
foi feita depois, onde hoje se comemora a Casa do Grito, mas a casa não é da época, a casa não é aquela do quadro, mas é mais uma parte da invenção, né, de uma narrativa do que o que foi a independência do Brasil. No quadro, o riacho aparece numa parte de um cavalo que espirra água. Ali a gente vê a água, né? É uma coisa muito tênue. A gente vê pouco povo. Tem um senhor de cartola que levanta o guarda-chuva imitando as espadas. Ao lado da casa há 2 crianças que espiam a cena. E há 3 trabalhadores que aparecem aqui, um de bombacha, inclusive, e um escravo mais ao fundo, que não fazem parte da cena, mostrando um pouco que o povo não participou dessa independência. Olhar a obra, interpretá-la pelos nossos olhos, trazem possibilidade de compreender, como qualquer pintura, é sempre uma invenção. O lugar da arte é o da invenção, da idealização, às vezes, pintura de um fato, ou uma extrapolação disso, ou uma visão surreal, ou uma visão abstrata. Quer dizer, temos muitas possibilidades de leitura da obra. Segundo historiadores, antes de começar a produzir a obra, Pedro Américo pesquisou sobre adornos, roupas, sobre a topografia do local e se baseou em estudos de outros pintores sobre acontecimentos semelhantes. Assim como num trabalho acadêmico a gente faz citação de outros autores, né, que a gente coloca lá de bom alvitre, né, que num trabalho acadêmico você cite livros, da mesma forma, numa pintura histórica, é importante que se ressalte também essas citações de outras obras. Então, o que a gente poderia considerar um plágio ou uma cópia, na verdade, é até considerado de bom senso, né, que um artista de pintura histórica faça isso. Então, a pintura do Pedro Américo se baseia numa outra pintura que serve como uma citação mesmo, mostra que ele tem uma sabedoria em relação ao que é pintura histórica. O quadro de Pedro Américo é reproduzido à exaustão até os dias de hoje e está presente no imaginário da população brasileira. Nesse sentido, por mais que não seja o que realmente aconteceu, o sucesso da versão criada pelo primeiro marqueteiro é gigantesco. Há muita mudança do Sesc Centenário para o Centenário. Acho que, num certo sentido, apesar de todas as dificuldades que o Brasil vive e convive, eu acho que temos uma visão mais decolonial, temos uma visão mais plural, temos uma visão mais aberta à diversidade, às questões das mulheres sendo elevadas, né? Então, acho que comemorar a independência e rever o quadro do Pedro Américo por essa perspectiva é muito interessante. A mulher lá não aparece. 2 crianças, não sei, parecem meninas, mas a gente abre sempre e sempre haverá novas interpretações da obra, porque a arte, como a vida, é aberta a muitas interpretações, não é? Após o país completar 200 anos da independência, o quadro de Pedro Américo permanece como um retrato do que fomos capazes de fazer com o nosso passado e somos capazes de fazer com o nosso futuro, se não nos lembrarmos que a independência é mais do que uma pintura com uma falsa mensagem, mas uma obra por realizar. Você sabe que quadro é esse? Acredito da independência do Brasil, não é? Você conhece o personagem que está segurando a espada? É Dom Pedro? Esse quadro representa a realidade? Eu, como um homem negro na sociedade, não. Acredito que não.